vamos estar colocando esse curso, esse ensinamento de hoje na presença. Pai, neste momento, queremos agradecer mais uma vez, mais uma vez, a qual o Senhor nos concede, né? Poder respirar, enxergar a palavra. Eu te louvo por cada filho, Senhor, mais fácil. Peço ao Senhor uma direção no Pai, de nosso coração, Pai. Que o Senhor possa estar usando o ministério, Pai, no Senhor Jesus, para que nós possamos entender esse momento da palavra de Deus, que você tem já abençoe, Pai, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Deus, amém? Amém. Recebe o servo de Deus com palma bem alegre para Jesus. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Tome o vosso assento, fique à vontade. Depois a gente retorna, tem 2 livros que a gente precisa rever no Antigo Testamento. Mas vamos começar pelo livro de Mateus. Abra comigo então sua Bíblia, Mateus. Mateus, ele faz parte dos livros sinópticos ou sinópticos. Alguém sabe o que significa essa palavra? Sinópticos? Esqueci. Sinóptico, na minha cabeça, sério. Alguém lembra? Alguém? Vai lá, pastor Agnaldo. Livro sinópticos. Eu sei que o senhor está sendo humilde. A palavra sinótico quer dizer ver em conjunto. Então, na teologia, ela é colocada como Mateus, Marcos e Lucas. Eles entrelaçam as mesmas histórias, os mesmos fatos, entrelaçando e cada um dando uma riqueza de detalhe. Por isso a expressão sinóticos. Ver em conjunto, ou seja, entrelaçam apenas entre os 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus tem 28 capítulos, Marcos tem 16 e Lucas tem 24 capítulos. Hoje vamos estar, como vamos estar só o livro de Mateus, eu quero muito me adeter-me aos outros evangelhos. Mateus tem 28 capítulos, 1071 versículos. Por que Mateus é o primeiro dos evangelhos? Ele não é o primeiro evangelho escrito. Qual foi o primeiro evangelho escrito? O primeiro evangelho escrito? Qual foi o primeiro evangelho escrito? Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Marcos andou com Jesus, foi discípulo de Jesus, sim ou não? Não. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não. Foi não. Então Marcos não foi discipulado por Jesus. E Lucas? Lucas foi. Lucas foi. Não. Não? Lucas também não. Quem discipulou Marcos? Quem? Foi Paulo. Não. Quem discipulou Marcos? Marcos. Bernadette. Não. Foi um dos discípulos mais bruscos que Jesus teve. Pedro. Quem discipulou Lucas? Paulo. Escuta o que eu vou lhe dizer. Mateus capítulo 8 tem um escriba. Alguém tem a ideia de quem era um escriba? Escriba. Em suas palavras, bem simples, bem tranquilo. Escriba. Um escritor, né? Isso. O que eles faziam como escritor? Registrava os fatos
históricos, E o que mais? os relatos, né, do contemporâneos dele. E o que mais? Sobre a questão do que está aqui na Bíblia, para eles, era o Torá, o Antigo Testamento. Então o escriba tinha a função de rever as leis. Os fariseus compunham as leis e os escribas transcreviam. E a obrigação dos escribas, ele tinha que ser versado no aramaico, no grego, no hebraico e nas línguas que pudesse existir na época para transcrever o Antigo Testamento para a língua do grego na sua época. Então, Mateus capítulo 8 vai dizer que o escriba aproximou-se de Jesus. Mateus capítulo 8, na verdade, o versículo 1 diz que, pastor Aguinaldo, o versículo 1 diz que há uma multidão muito grande. Aí Jesus pega do meio dessa multidão, pega um pequeno grupo selecto e leva para o outro lado. E quando Jesus atravessa com esse grupo para o outro lado, aí esse escriba se apresenta: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que tu fores. Aí Jesus pega e diz assim para ele, assim, olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo para esse escriba é: deixa eu lhe dizer, se você quer me seguir, porque acha que evangelho é possuir as coisas, já vou lhe dar a senha. Se você quer ter alguma coisa lá fora, você consegue. É para você amanhã não ficar vendo o evangelho. Deus, por que aqui dentro a gente não tem? Por que aqui dentro a gente está tão difícil? Por que lá fora eu tinha? Lá fora as raposas têm, lá fora as aves têm. Comigo não. Isso daqui não é. As aves têm tranquilidade, sossego nos seus ninhos. O que Jesus está dizendo comigo não tem tranquilidade. Vai ter dia de tempestade, de deserto, vai ter dia de vale, complicado. E aí? É isso que você quer? Só que Pedro também havia dito: Senhor, te seguirei, se preciso for, até a prisão, e da prisão até a morte. E Pedro faz o quê? No capítulo 26, fugiu, né? Ele até tentou ser fiel no que ele disse, mas ele foge. E quando ele foge, no capítulo 27, verso 32, vai fazer o que? Vinícius, lê, por gentileza, na sua Bíblia. Capítulo 27, verso 32. De Mateus, só para a gente voltarmos aqui, só para vocês terem uma ideia do que Jesus fez nesse contexto aqui para Mateus. Mateus 27, 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Tem alguma versão diferente aí? Tem a minha. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram e carregaram a cruz. Obrigaram. Então quer dizer que o Pedro que espontaneamente disse: Senhor, eu vou te seguir, ele não segue. Porque se ele está dizendo: eu vou te seguir até o Calvário, até na cruz, até na morte, quem deveria estar carregando a cruz ali, ajudando Cristo, era o Pedro. Já que o Pedro que diz que vai, não vai, aí eles são obrigados, aí eles obrigam quem não era nem para ter levado a levar. Resumo aqui: tem muita gente fazendo obrigado. Tem muita gente sendo obrigado a fazer, porque quem diz que faria, não está fazendo. Então tem gente liderando obrigado, porque não tem quem faça. Tem muita gente sendo obrigada a exercer uma função, desempenhar algo, porque quem falou que iria fazer, não está fazendo. Se o escriba aparece no capítulo 8, o que ele está dizendo o meu conhecimento no teu discipulado aí, Jesus, no seu grupo, precisa de mim com esse conhecimento. Então, a melhor opção tua é me aceitar. Deixa eu te dizer uma coisa: não é pelo fato das portas lá fora se abrirem para ele, porque ele dizer que era escriba, que Jesus vai abrir a ele a tudo, ou a ele dizer assim: não, já que lá fora te aceita, eu também te aceito. De jeito nenhum. Então por isso Jesus já jogou as cartas em cima da mesa e disse assim: está aqui,
Comigo é dessa forma. Por quê? Porque já espantava logo o escriba. Jesus está precisando. Não é porque está precisando que vai aceitar qualquer pessoa. Não é porque está precisando que vai aceitar qualquer um. Tem gente que tem talento, mas não tem caráter. E o escriba era justamente essa formalidade. Tem talento para passar, mensagem para dizer. Só que eles não tem caráter. Eu prefiro, aí eu acho bonito, ó, eu prefiro usar um Marcos, que na época ainda era um menino, um rapaz, um moço, um jovem, para começar a pegar a caneta e escrever o primeiro evangelho, do que pegar um velho, do que pegar alguém que se acha o bambambam do pedaço. Então Jesus pegou um jovem e diz assim: tu vai começar com a caneta. É como Jesus estivesse dizendo: eu vou começar a usar o menino mais novo dos discípulos, não dos discípulos, mas o mais novo integrante. Eu prefiro usar o menino, porque Tiago disse o seguinte: que toda a palavra é o quê? Inspirada por quem? Por quem? Por Deus. Pelo Espírito de Deus, ou pelo Espírito Santo. Então vai lá, por Deus mesmo. Então, se toda a palavra é inspirada por Deus, o que é que o Espírito ia fazer? Ele ia fazer o quê? Ele ia escrever o que ele sabe. Então, já que você sabe que sabe, Jesus está falando assim: eu não preciso de alguém que saiba, eu preciso de alguém que queira ser usado. Eu preciso de alguém que queira, se permita fazer só o que o Espírito vai direcionar. É por isso que quando Paulo começou, lá em Atos capítulo 9, verso 30, 31, 32, ele diz assim: eu achei que, ele chegou abafando, eu achei que o evangelho precisava de mim, porque a potência que eu sou, a igreja vai crescer. Aí Deus falou assim: manda pegar descendo, manda descer. Aí lá no verso 31 do Atos capítulo 9 diz assim: e a igreja crescia, com a ausência de Paulo. É Deus dizendo: eu não preciso, para quem acha que é ele que fará a minha igreja crescer, está erradamente errado. Aí Jesus faz isso com Paulo, lá de repente ele escuta. Aí lá na carta de Corinto ele diz o seguinte: eu planto, Apolo rega, mas quem dá crescimento aqui é Deus. Glória a Jesus. Então vamos lá. Então Mateus começa com qual formalidade? Com uma, capítulo 1 começa com, alguém sabe? Genealogia. A genealogia, deixa eu ser rápido aqui, essa genealogia foi dividida em 3 partes, de 14 gerações. 3 partes e 14. Deixa eu ver se deixei minha tinta lá no. De 14 gerações. 14. De Abraão a Davi, 14. De Davi até o cativeiro, 14. Do cativeiro até Jesus, após cativeiro até Jesus, 14. Essa primeira descendência, ou essa primeira geração, é a geração da exaltação, é a geração que foram exaltados, que vai do chamado até o trono, é a geração da grandeza. A geração pós-Davi até o cativeiro é a geração das perdas, perda da grandeza. E a geração pós-cativeiro até Jesus é o retorno da grandeza. Então o homem tinha grandeza, perdeu a grandeza e retornou a grandeza. Mas em quem? Em Cristo. Por que Mateus começa com genealogia? Alguém sabe me dizer por quê? Alguém sabe? Por que ele começou com genealogia? Êxodo capítulo 2, por gentileza. O senhor ia responder. Como é que é? Não, pode não. Esdras capítulo 2, versos 61 e 62.
Êxodo capítulo 2, verso 61, 62. Capítulo 2. Esdras 2, 61, 62. Mas antes que o senhor abra, ou antes que leia, deixa eu te explicar um negócio. Herodes, lá do ano 37, que assumiu de fato ali, até o ano 4 depois de Cristo, na verdade no ano 47, mas ele assume de verdade no ano 37, até o ano 4 depois de Cristo. Herodes, ele era filho de um Edomeu. O pai dele se chamava Antipatro, a mãe dele se chamava Alexandra. Ela era uma rainha lá na terra dela e ele era um grande homem. Porém, quando eles migraram para as regiões da Transjordânia ali, criaram Herodes na cultura judaica. Herodes cresceu na cultura judaica. Eu não sei se vocês conhecem por aí, mas tem gente que começou a infiltrar na cultura judaica, coloca uma bequinha na cabeça e sai dizendo que é judeu. Aprende aí algumas línguas aí, de chamar de Deus de Yahvé, não sei o que lá mais, ele vai falando, aí tá. Começa se auto-institulando judeus. E Jesus falou assim para a igreja de Éfeso, a gente estudando sobre isso, Jesus falou assim, eu tenho uma coisa a favor de vocês. Por quê? Porque vocês repreendem, não aceitam, não concordam, excluem aqueles que se dizem ser judeus e não são. Então Herodes, quando ele se apresenta, bem ali sim, bem no começo, ele diz assim, gente, eu sou judeu. Então o Sinédrio se reuniu e disse assim, vamos procurar na genealogia teu nome, porque teu nome tem que estar, porque essa é a cultura judaica. Se você é um judeu, então o teu nome tem que estar na genealogia. O Sinédrio era composto de quantos homens? Pode falar, gente. Sinédrio era composto de quantos homens? A Septuaginta. Lembra da Septuaginta? Então 70. Então esse era o Sinédrio, composto de 70 dos homens mais sábios. Então o Sinédrio está todo reunido, Herodes chega e diz assim, por favor, pode procurar meu nome, tem que estar aí, tem que ter algum registro. Aí o Sinédrio se reúne, o que na verdade tinha mais um, que era Caifás, que liderava o Sinédrio na época, Caifás. E aí o Sinédrio procurou o nome de Herodes, procurou e olhou, não. Sinédrio, não, o Herodes, dá mais uma olhada aí, o Sinédrio está todo procurando. Aí já tem gente dizendo assim, não tem jeito, eu já li essa genealogia de ponta a ponta, sei de cabeça, sei de volta, sei para trás, sei para frente, o nome desse Herodes não está. E aí o que aconteceu? Herodes, não podemos te aceitar como judeu, porque teu nome não consta na genealogia. Herodes fez o que com o Sinédrio? Acabou. Matou todo mundo, com exceção a Caifás. Matou todo o Sinédrio. E depois que ele matou todo o Sinédrio, ele pegou mais 300 sábios, executou. Aí a mãe dele, meu filho, você não é judeu, filho, você cresceu no judaísmo. Minha mãe, Alexandra, também cortou, matou 2 netos dele. Aí ele foi matando, ele criou o gosto de matar. Matou os 2 netos, foi matando, mata aqui, mata ali, mata ali. E outra coisa, por que ele mandou queimar todo? Aí depois que ele mandou matar o Sinédrio por completo, mandou queimar toda essa genealogia escrita. Se eu não conseguir provar que eu sou judeu, então a partir de hoje, ninguém mais tem como provar mais nada. Fica todo mundo igual. Queima toda essa genealogia. Aí aparece Mateus e diz assim, pode até ter queimado, mas eu vou mostrar para vocês de que linhagem ele é. É por isso que ele começa de Abraão, a raça chamada, né? E Lucas começa de Cristo, regressa de Cristo e vai embora descendo. E já Mateus ele começa de Adão, ou de Abraão,
e vem até Jesus Cristo. Aí o Lucas ele começa lá de cima e desce até Adão. E tá. Então, já que o Sinédrio não tem mais como provar nada, mais nada, então vem o Mateus escrevendo para os judeus. Toda a escrita de Mateus é exclusiva para os judeus. Aí ele vem falando sobre a genealogia. Então, se você quiser saber quem ele é, está aqui. É de Adão, Adão nasceu Abraão veio Isaac veio Jacó, veio dos 30, dos 31 que era Judá, não sei o que, ele vai escrever. Então toda a genealogia ele coloca aqui. Só que a genealogia de Mateus ele é tão aliançado com o Velho Testamento que por 129 vezes ele disse assim, ó, como foi dito pelos antigos, como foi escrito pelos profetas, como diz a Escritura. Então ele usa texto do Antigo Testamento por 129 vezes. Para quê? Para dizer para eles, eu tenho um básico que estou falando, eu tenho um básico que estou dizendo. Aí quando queimaram esse lugar aí, tá? Aí Mateus vem colocando então em pauta. Ele faz essa genealogia. Só que a genealogia de Mateus tem umas coisas que é graça revelada. O que é a graça revelada? É que na genealogia de Mateus, o gentio que não entrava no Antigo Testamento entrou. Alguém lembra de alguém? Chuta. Pode falar. Alguém? Aquela mulher lá das migalhas. Isso. Ruth, que era uma gentia, entrou. Eu coloquei gentil aqui porque para dar uma complicada. Não dá tudo de graça também não. Se fala uma gentia, todo mundo saberia. Na genealogia, a graça foi tão extensa que as mulheres que não entravam na genealogia do Antigo Testamento, entrou nessa aqui, ó, 5 mulheres. Alguém pode me citar o nome delas? Uma está aqui, né, que é Ruth. E o interessante é tudo mulher boa, viu? Maria foi uma. Esther. A única boa, né? Acho que foi a Maria, mas Esther. Esther. Vai lá. Tamar, Gênesis capítulo 38, se constituiu com Judá. Betseba com Davi. Aí depois veio Ruth. Não. Depois veio Raabe, já era a profissão dela mesmo, né? Prostituta. Só gente grande. Aí depois veio Ruth, que Deuteronômio capítulo 23 fala que nenhum Moabita, acho que é no verso 21, habitará no meio do meu povo. Então Deus estava, não vai habitar, ainda citou Moabita. E ela era justamente uma Moabita, gentílica. E aí depois veio Maria. 5 mulheres Deus colocou na genealogia. Uma outra coisa que Deus fez na genealogia, se revela a graça. Uma outra coisa, quando o santo, porque para o judeu, eles se achavam tão santos, que os samaritanos não entravam mais na genealogia por ser profano. Então todas essas aqui, ó, não entraria jamais, porque todas elas foram vistas com as suas falhas e a sua etnia fora do contexto judeu, tê-las uma vez ainda como santas. Então a genealogia quebra as barreiras do santo com o profano. Eu não estou dando libertinagem para profano. Profano. Não estou dando libertinagem para ninguém dizer assim, então quer dizer que eu pequei
eu posso continuar pegando de forma alguma. Eu estou dizendo é que aqui caiu-se as barreiras, as mulheres foram aceitas, os gentios foram aceitos, e até aquele que caiu entrou na genealogia. Até aquele que falhou, errou, entrou na genealogia. Algumas características que só é do livro de Mateus. Primeiro, o livro de Mateus, ele é um livro que fala a respeito do Cristo. Nele ele é revelado como que? Como? Rei, né? Então vai lá, Cristo aqui é revelado como rei. A primeira característica de Mateus é revelar, a partir de ser um filho de Davi, que ele é herdeiro do trono por legítimo. Então ele é rei por legitimidade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: o que é unigênito? O primogênito. Primeiro, Unigênito. unigênito é único, né? Único em quê? O único o quê? Não fala de herança, pastor? Quando o pai morria, a herança ficava Unigênito. é unigênito. Unigênito. O que é unigênito? Disseram que é único, mas único no quê? Ou o quê? Oi? Não. Vamos lá então para o grego do texto. É monos e genos. A palavra monogenos quer dizer único. Ah, eu falei que é único. Pois é, mas ficou voltando. Único, aqui genos quer dizer espécie. Espécie. O que o texto está dizendo é, ele é unigênito, é o único de sua espécie. É inagualável. Não tem nada que consiga comparar, não tem ninguém que compara-se a ele. Por isso é unigênito, ele é o único, incomparável, não tem nada, não pode ser o que for, não tem como comparar a ele. Pode fazer o que for, não tem como se comparar a ele. Unigênito. Ele é o único formado na sua essência, é o único na sua essência que não tem nada semelhante a ele. Aí ele foi tão humilde, que lá ele diz assim, acho que foi João 16, eu vou mandar o outro. Vocês lembram o que é a palavra outro no grego? Alos. O que a palavra outro significa? Alguém? Livros. Alguém? Não, perdão, né? Alos. É rolos. Alguém igual? Alguém semelhante a mim. Eu não estou mandando alguém inferior. Eu estou indo, mas eu vou mandar o outro consolador, alguém semelhante, com a mesma essência que eu tenho. Aí torceu a cabeça de vocês. Mas vamos lá. Então vai lá. Jesus Cristo é rei. Vocês lembram qual passagem que ele foi identificado como rei? Pelo menos as quatro, só para a gente correr o texto. Quando ele nasceu, o que os magos fizeram? Qual foi o primeiro presente? O ouro representa o quê? A quem era dado o ouro? A reis. Era presente que se dava a reis. E depois trouxeram. Dava para quem? Para sacerdote. E o próximo era mim. Êxodo capítulo 27, sacerdote. E depois trouxeram mirra. Mirra era dado para quem? Pode falar. Para quê? Essa unção servia para quê? Para quem? Pastor? Não. A mirra. Sacerdote. Não, para morreu. Morreu, acabou. Morreu.
Então todo mundo que morria era embalsamado, ungido com mirra. Eles estavam dizendo, você é rei, você é sacerdote, estamos aqui te preparando para o seu momento. Estamos lhe dando aquilo que ninguém conseguiu enxergar até agora, mas nós já vimos. Antecipamos a oferta para a sua morte. A mirra está aqui. Então ele já sabe? É porque os magos, escuta o que eu vou lhe dizer, magos não era feiticeiro. Então tira da sua cabeça essa ideia lá de Atos capítulo 8, Atos capítulo 17, não me engano, o Elimais, o Simão. Então tira essa ideia. Depois, com o tempo, os magos, infelizmente, foi se tornando na cultura europeia, nas culturas demais, como feiticeiro. Mas a princípio eles eram os profetas. E quando eles viram a estrela, que seguiram a estrela, que foram até Jesus, eles falaram assim, nós o reconhecemos. É tanto que eles chegaram no palácio e perguntaram assim, aonde foi que nasceu o rei, né? Uma outra passagem, vocês lembram de uma outra passagem? Que Jesus é identificado como rei? Alguma outra passagem? Jesus está no Monte de Jerusalém. Quando ele foi quase apedrejado os caras que estavam querendo apedrejar ele, falando que ele estava com besteira, que ele era mentiroso. Sim, mas nessa hora ele não se cita como rei, ele se cita como filho de Deus. Antes de entrar na casa de Lázaro. Quando ele fala que é filho de Deus, eles fala blasfêmia, e não sei mais o que, Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. No nascimento de Jesus, depois a gente vai falar sobre isso. Tá? Então Jesus é visto como rei aqui. Ele é visto como rei quando ele, segunda vez, quando ele entra em Jerusalém, que o povo sentado no jumentinho, ele é visto como rei na presença de Herodes. Herodes teve que abrir a boca e reconhecer. Já que ele, só que esse Herodes aqui, ó, não é o mesmo Herodes daqui, ó. Viu? Esse Herodes daqui, ele morre no ano 4 e esse Herodes aqui é o que assume. Nós vamos entrar, não sei se vai dar para fazer essa aula hoje. Quando esse Herodes aqui, o pai, morreu, o reino foi dividido em 3 partes. Por que foi dividido? Porque os romanos tinham muita confiança com eles, mas não tinham confiança com os filhos de Herodes. Aí pensou o seguinte, já que vai acabar, vai atrapalhar e pode danificar alguma área, vamos dividir, vamos colocar Filipe lá aquelas bandas lá de Nazaré, Filipe, aí vamos colocar esse Herodes Antipas aqui pelos lados da Judéia. E esse Herodes aqui, ó, que ficou na Judéia, ele vem aqui nas regiões aqui de Filipinas, aqui, bem aqui dos lados aqui de Nazaré, e pega a esposa desse aqui, ó, e começa a coabitar com ela. Ninguém tem coragem de falar nada. Por quê? Porque esse Herodes que está aqui dos lados da Judéia, ele é tão mau, mas ele é tão mau que o pai que fez essa matança toda aqui, esse outro está matando mais. É por isso que quando José, a criança, Jesus Cristo, nasce, Jesus poderia ter retornado para cá, ó. Mas não voltou. Por quê? Por causa desse Herodes bravo que tinha bem aqui. Esse Herodes era cruel. Falou, não vou voltar para lá não. O que a gente vai fazer? Futuramente, depois. Quando eles tiveram acesso para retornar aqui, esperou a morte desse aqui, o filho dele, que era pior do que ele, falou, não vou voltar para a Judéia não. Vamos para Nazaré. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe essa palavra, nenhuma profecia dada à expressão Nazaré no Antigo Testamento. Mas abra comigo aí Isaías capítulo 11, versículo 1. Eu acho que é isso mesmo. 11 primeiro. Quem encontrar pode ler. Isaías 11.
11 primeiro, Isso, pode ler? pode. Do tronco de Jessé saíram... Da onde? Ah, Do tronco, é? rebentando. Espere, da onde? Tronco. A palavra tronco vem da palavra nazis no hebraico, que quer dizer Nazaré. Então, assim, o Evangelho estava oculto dentro do próprio Antigo Testamento e assim, pouca gente. Então, bem aqui, ó, ele estava dizendo assim, ó, do tronco de Davi, não era só da genealogia, mas também de Belém de Judá, também da Nazaré. Era Jesus dizendo assim, nem a minha ida, nem o meu levar, quando me levaram para Nazaré, eu nunca estive desconectado com a profecia. Eu nunca estive desalinhado com a profecia a meu respeito. Toda se concluiu aonde eu estava, aonde me levaram, aonde me conduziam, a palavra se cumpriam e as pessoas não percebiam. Então, uma das primeiras coisas sobre o livro de Mateus é que ele é rei. Herodes falou assim, ó, vai crucificar, então coloca uma escrita, uma esfinge, um nome esfinge, por cima dele, Jesus, o rei dos... Já que vocês não reconheceram, eu já estou vendo que ele é, então ele é, na verdade, alguns dizem que era mais um estilo de blasfêmia, de insulto para o próprio judeu, para dizer para eles assim, olha para vocês verem, vocês mesmos crucificam o rei de vocês, mas lá estava escrito. Aí quando pregaram lá em cima da cabeça dele, o ladrão do lado diz assim, Senhor, lembra de mim quando entrares no... Na onde? Então o ladrão está dizendo assim, maioria aqui não entendeu, mas o Senhor é rei, tem rei. Eu não sou louco de olhar para o Senhor e não ver rei no Senhor, mesmo estando na mesma condição que eu. Então o Senhor é rei. E aí tá. A segunda ideia do livro de Mateus é que Mateus, primeiro, explicou que Jesus é rei. Segunda coisa, o público dele era justamente os judeus. Por essa razão, para os judeus, ele evita de chamar Deus, o nome de Deus, porque os judeus ele tem um critério, uma forma bem criteriosa de lidar com o nome de Deus. Por exemplo, a princípio, quando eles começaram a escrever, eles tentaram evitar escrever o nome de Deus, aí logo colocaram, alguns vão dizer que é Yahvé, outros vão dizer que Yeshua, vai lá Yahvé, e vai dizer. E daí eles vão reescrevendo, mas todas as vezes que uma caneta escrevia a excelência do nome de Deus, eles amarravam a caneta, né, pastor Linaldo? Pendurava ela e dizia assim, você nunca mais ousará escrever outro nome, porque você ousou a escrever um nome que está acima de todo nome. Eles iam lá, se banhavam, se lavavam, trocavam de roupa, voltavam pela reverência que eles tinham no nome de Deus. Então como Mateus, o público dele é exclusivamente os judeus, é tanto que em Mateus capítulo de número 17, Jesus fala é só Mateus que registra isso. Mateus fala assim, olha gente, Jesus fala assim, olha, não vai para os lados dos gentios, capítulo número 10, perdão, não vai para o lado dos gentios. Jesus falou certa feita também em Mateus capítulo 15, ele diz assim para a mulher Filícia, eu vim para os perdidos de Israel, não foi para vocês. Então Mateus ele registra muito desses fatos, embora ele não exclui os gentios da sua totalidade. Por que não? Porque Mateus capítulo de número 24, capítulo número 28, verso 19, ele disse assim, que o evangelho seria pregado a todos, envolveria a todos. Então essa era a ideia de Mateus, como rei. Mateus, exclusivamente para os judeus, Mateus destaca o nome igreja. Quantos evangelhos escreve o nome da igreja? Ou a palavra igreja? Você sabe quantos evangelhos? Alguém chuta. Pode chutar? 2. Alguém mais?
Mateus, Marcos, Lucas e João. Vou colocar o João também. Alguém cita? Quem mais escreveu o nome da igreja? A palavra é igreja. Alguém? Alguém? Ninguém, só Mateus. Mateus é o único a registrar o termo, a palavra igreja. Por quê? Porque para Mateus, na ideia de Mateus, era Cristo, que era a estrutura da sua igreja. Por quê? Porque há um tempo, a ideia que os judeus tinham na época, que esse Herodes aqui, quando ele restaurou o templo, e aí deram o nome de templo de Salomão, templo de, aí já não era mais templo de Salomão, era o templo de Herodes. Porque ele restabeleceu o templo, que era na época de Ageu, né, era só uma capela praticamente à vista, e eles olhavam assim, Deus deve estar aí mais lá, uma coisa feia. Aí Deus falou assim, gente, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Deus tentando reanimar o povo, né? Não é a beleza do templo, mas eles desdenharam e desleixaram tanto do templo, que quando Herodes veio, ele olhou e falou assim, gente, sabe como é que eu vou fazer? Para conseguir o coração do judeu, eu vou mexer no templo. É aquilo que mais faz com que eles sejam atraídos. Então eu vou mexer no templo. Quando ele mexeu no templo, aí ele pegou e falou assim, gente, agora tem o seguinte, tem que dar um nome para esse templo. Qual o nome que a gente vai dar? Olha, esse aí é o templo de Salomão. Não, templo de Salomão não. Agora vai se chamar Templo de Herodes. Então, quando Mateus vem, a ideia do povo é: o templo se perverteu, a igreja se perverteu, o nosso meio convívio de reunião se perverteu. Aí veio Mateus e disse assim, Mateus 16, ele diz assim, que Jesus edificaria a tua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Aí vem Mateus depois de novo, capítulo de número 18, verso de número 17, ele cita aqui novamente que a única instituição capaz de tratar pecados dentro do nosso convívio, lê para mim, por gentileza. Mateus 18, 17, eu acho que é esse livro. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Pronto. E aí ele está dizendo que é para os judeus. Aí verso, vamos continuar? Continua o texto aí, vamos quebrar um pouquinho os negócios aqui. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Eu expliquei que esse texto, certa feita aqui, é de alguém que caiu. Se alguém caiu, versículo número 13, 14, 15, né? Se alguém caiu, vai ter com ele e reconcilia. Se ele não aceitar a reconciliação, chama alguém. Mais alguém para ficar de prova. Não aceitou, chama mais. Não aceitou, chame a igreja para tratar o pecado de alguém, a reconciliação de alguém. Ele não quer reconciliar, leia o verso posterior. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Então a igreja tem sim, viu, autoridade para desligar e ligar. Aí tem gente que fala, esse negócio aí é do homem, não é do homem não, isso aqui foi Jesus que falou. Então ela tem autonomia, ela é uma instituição na terra legal para desligar e ligar. E é por isso que tem às vezes muitas igrejas que tratam algumas situações dentro do seu parâmetro de enxergar a situação e diz assim, não, fica 2 meses, 1 mês, depois você retorna o seu cargo. Fica tanto tempo, então você retorna. Aí tem gente, não concordo, espera aí a Bíblia. Então estou te ligando novamente o teu ato, seu exercício de função. Continua o texto. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito para meu Pai que estás nos céus. Continua. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.
Pronto, só até aqui a gente volta para o texto mostrou. O que o texto está dizendo não é pelo amor de Deus. O texto não está dizendo que quando o culto está vazio, a gente ouve muito. Esse mês passado eu ouvi umas 4 igrejas que eu fui pregar. Ô pastor, não repara não, a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3, Jesus está no meio. Nós estamos tão pouco número de pessoas. E não é esse o caso. O texto está desalinhado com a forma como que se usa no altar. Embora eu sei que Cristo não está em busca de multidão, não é 2 reunidos para ele estar no meio. Tem gente que se... teve um Jacó, né, pastor? Não. Que colocou a cabeça na pedra e o céu desceu para o ambiente. Então, sozinho, você é capaz de trazer o céu inteiro para o seu ambiente. Então, esse negócio, então tem que arrumar mais um? Então, vou arrumar mais um para a gente começar a orar aqui para Jesus entrar no meio. Não tem essa necessidade. Então, uma pessoa sozinha é capaz de trazer o céu para baixo. Eu acho que essa analogia trouxe ela devido os meninos foi jogado na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque, a gente estava na fornalha e no meio. Aí tinha o 4º homem, então 2, 3, o 4º homem apareceu. E na verdade, dos 35 milagres, 17 são cura física, e dos 17 cura física, 13 deles Jesus está no meio de algum ambiente, de alguma multidão, de algum lugar, e fazendo 13 vezes. Então, pastor, já vi até pregador falando, nessa questão aí que o pastor falou, que o erro do rei, né, foi jogar os 3 juntos. Cada vez que tiver jogar só 2, você mesma coisa. já pega essa palavra aí, né? Se tiver 3, né? 2 ou 3, né? Aí tá, então ele esqueceu de ler o Daniel. Esqueceu de ler o Daniel então, porque jogou Daniel sozinho, ó. Sozinho estava Daniel. Fez o quê? Deu tempo de jejuar, consagrar. Colocou Paulo sozinho numa prisão e Jesus em Atos capítulo 21 ficou do lado dele, diz o texto, passou a noite toda do lado de Paulo. Então, não tem esse negócio. Não importa a quantidade. Não. Então a gente não parar com esse negócio de, irmãos, nós estamos um pouco número aqui, mas a Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3, Jesus está no meio. Não. Está no meio aonde? Reconciliando alguém que está dizendo, eu preciso reconciliar, preciso mudar minha vida, preciso me corrigir, preciso retomar minha posição, eu estou arrependido do que eu fiz. Aí a Bíblia diz assim, Jesus está ali porque está certificando que alguém está reconciliando, para que no dia do julgamento ele diz assim, eu lhe dei a oportunidade naquele dia, quando a igreja queria tratar seu pecado e você disse, eu vou mudar de igreja, mas não aceito ser tratado. Deu a oportunidade, preciso ficar alinhado antes que Jesus pegue o trono. Aí o outro de lá, por causa do talento, recebe, coloca no altar e diz, fica, não interessa o que fizeram lá, continua. Aí vai. Então o livro de Mateus, ele tem essa expressividade dentro dessa genealogia. A ênfase de Mateus é o reino. O reino, ele aparece, a palavra reino dos céus, ele aparece 53 vezes só no livro de Mateus. 53 vezes. A palavra reino dos céus. Era o temor que Mateus tinha. Êxodo capítulo de número 19 vai dizer que Israel era a tipificação do reino de Deus na terra. Só que Jesus na oração ele falou assim, Senhor, quando vocês for orar, diga assim, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. E por que reino? Porque no reino de Deus não somos nós mandando em alguma coisa, é a vontade dele prevalecendo. Então essa genealogia, ela estabelece o livro de Mateus, a visão dele, ele estabelece esse reino. Jesus tem 5 grandes sermões no livro de Mateus. No capítulo 5 e 7 está o sermão da montanha. Capítulo de número 10 está o sermão do comissão. Jesus terminou de chamar os seus discípulos e convocou a eles e disse, agora vamos pregar, vai evangelizar, vai falar. Capítulo de número 13 está o terceiro sermão, que é o sermão das parábolas.
No capítulo de número 18 está o quarto sermão, que é o sermão de eclésia ou igreja. É a funcionalidade, é o que a igreja seria nessa terra. Aí o quinto sermão de Mateus, dado a Cristo, está o sermão, eu estou dizendo sermão de extensão, é sermão do 24, 25, sermão da escatologia, que é o último sermão de Cristo. Não estou dizendo que foram as únicas mensagens que ele ministrou, viu? Estou dizendo que Mateus, ele divide o livro de Mateus nesses 5 sermãos principais do livro dele. Nós vamos entrar nele na próxima aula. E aqui falta 2 minutos para a gente finalizar. Então a genealogia é essa aí. O nascimento de Jesus Cristo vai agora do verso de número 18 até o verso de número 25. E nós vamos correr na próxima aula para a gente falar algumas coisas. Embora nesse livro, nesse contexto do nascimento de Jesus, tem algo muito poderoso que eu quero entregar aqui a vocês, que eu acredito que será de bom, de nível a conhecimento, será muito bom. Os magos aqui, temos a fuga para o Egito, a matança dos inocentes, a volta do Egito, e temos depois no capítulo 3, a pregação de João Batista. Alguém tem alguma dúvida? Alguma aplicação? Quer falar alguma coisa? A aplicação também é uma fala também, que eu ia falar sobre o exemplo de uma coisa que ele pegou sobre essa história e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que Jesus está dizendo não é que a porta do inferno vai ir contra a igreja, é que a gente vai em frente para arrebentar, porque Deus não chama para arrebentar. Só que essa palavra falada em quem não tem estrutura dá pretensão para muita quebra, dá motivos para muitas quebras. Porque tem muita gente despreparada que ouviu uma mensagem dessa e é a mesma coisa dizer para um bando de leões, pequenos filhotes, vocês são predadores, vocês são os melhores, vocês não sei o que, então tem uns filhotinhos que dizem assim, eu sou melhor, e vai correr atrás aí de um bichão aí, o bichão só dá uma patada, acabou e matou o bichinho. Então tem muita gente despreparada que ouviu um sermão desse. Esse sermão não é um sermão que se deve ser aplicado a todos, porque nem todo mundo está preparado. Tem gente que infelizmente sai do culto dizendo assim, diabo está debaixo do meu pé, diabo vou te arrebentar, diabo é um miserável, diabo não sei o que mais, diabo não sei o que lá. Não esqueça, até um anjo, parece o Gabriel, né? Até ele falou assim, ó, e nem eu vou usar te falar que eu estava debaixo do meu pé, e desceu, Deus falou assim, ó, vai lá e destrava o negócio lá, porque o Miguel foi só para entregar a mensagem, mas não está conseguindo descer. Gabriel desce lá. Ele desceu e falou assim, o Senhor te repreende, viu? Ele disputou um pouco com Moisés, né? Aí no meio da disputa, então não ousou lançar. É o livro de Judas, no verso 15. E que o Senhor te repreende. Então ele teve aquele momento. Então ele aí, fica na sua vida aqui, mas entre eu e você é um Deus. É um Deus. Vai te repreender. Então, assim, então a gente tem que tomar cuidado. De fato, a palavra prevalecer quando? Quando o inimigo se posicionou de tal forma que insultou a igreja não pode ficar mais parada. É nessa hora sim. Parte para oração, parte para o jejum, vai para a peleja e Deus dá vitória. As portas do inferno não ficam intactas, elas vão se rachar, se quebrar e elas não vão prevalecer contra a igreja. Nesse sentido. Mas não no sentido que você tem que sair por aí dizendo que Satanás está atrás do pé, Satanás acabou para você, Satanás quando acabou. O dali bicuda na cabeça. Dali bicuda na casa, na carada. Então, fica de pé, vamos orar a Deus. Não estou fazendo nada. Pastor Rinaldo, só tira essa, levantar essa oração por nós. Vamos falar. Todo conhecimento, né? Todo tempo utilizado para afiar a ferramenta, nunca desperdiçado no momento
importante na vida é aprender. O professor disse que nós devemos conhecer e prosseguir. Então não é só conhecer, prossiga no conhecimento que você fortalece. Vamos orar, agradecer esse momento. Pai, Deus Santo, poderoso, eterno, em nome de Jesus. Te dou graça por esta oportunidade a qual o Senhor nos deu, Pai, de estar aqui aprendendo a tua palavra. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa nos fortalecer, te dando ânimo, Pai, não só para vir este dia, mas que possamos prosseguir, possamos dar continuidade, nos fortalecendo e nos preparando, ó Pai, para a tua palavra, para o teu evangelho, Pai, para a ministração, para levar o teu evangelho adiante, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos nesta noite. Que a tua presença seja conosco, Pai, nos dando estrutura, Pai, nesta caminhada, para direcionarmos a tua palavra como ela deve ser dita, em nome de Jesus. Aquela hora que eu tenho pedido Vinícius para abrir o Esdras 2, 61, 62, é porque apareceu os filhos de Abias, de Acós e de Barzilai, que diziam ser sacerdotes. Aí Esdras falou assim: espera aí, deixa eu ver, sacerdote? Não está o nome de vocês na genealogia. Resumindo, não queremos vocês aqui. Aí essa era a forma como o judeu tratava alguém que se dizia. Então tinha que provar pelo menos, as mulheres tinham que provar 5 genealogias e os homens 14 pelo menos genealogia. Aí Mateus vai mais além. Mateus fala assim: ó, eu não vou provar 14, eu vou provar mais 14, eu vou provar mais 14, eu vou provar lá de Abraão até chegar aqui. Mateus está sendo ainda mais ousado. Mateus está dizendo assim: ele é tanto quem eu estou falando que ele é, que eu vou dar 3 genealogias de 14. É por isso que eu divido 14. Vou dar 3 genealogias de 14. Poderia só dar a primeira genealogia de 14 e pronto. Mas não, vou dar mais outra 14. Não, vou dar mais outra. Tem em Abraão. Não vou ter em Adão por causa de Lucas. Lucas tem a ideia do Adão, mas a raça caída não, a raça criada. Deus abençoe. O senhor falando a coisa rápida. O senhor falando, achei bom Herodes, porque Deus tinha dado o segundo tempo e dito que agora o segundo tempo daria, né? E como Herodes, para ganhar fama, eu achei muito forte essa palavra, e é até bom para que nós possamos perceber isso, que para Herodes ganhar visibilidade, ele vai mudar a estética da casa do templo. Isso tudo era o que Herodes estava fazendo, não era para crescer o ministério, era para agradar o coração dos judeus. Então ele falou o quê? Eu vou mudar a estética, vou tirar a aparência que está para dar uma aparência nova. Só que quando ele muda a aparência, ele perde a graça, ele perde a presença, ele perde os... Alguém isso aqui, está ali falando até porque risquei aqui, né? Então, e hoje nós vemos aqueles dias atrás, as pessoas querem mudar. Eu vou mudar para quê? Para agradar. E quando eu mudo para agradar o homem, eu perco a presença de quem? É nessa questão que entra aqui no mundo, está entrando dentro da igreja, e da igreja do cristão. Né? Olha aí, forte, tá vendo? Muito bom. Forte. Pastor Francisco Mata com o senhor. Cabeça apostólica, você tá vendo? Eu não sei. Eu não escuto o nome dela, apostólica aí. Curva essa cabeça nas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo seja com todos. Dizem Amém. Diferenciado.